O primeiro ponto que eu gostaria de pensar com vocês é uma pergunta. Então eu estou levantando aqui uma pergunta. O trabalho para você é uma carreira profissional ou uma vocação de Deus? O trabalho para você é uma carreira profissional ou uma vocação de Deus? Qual é a sua resposta a esta pergunta? A sua resposta define a sua compreensão a respeito do trabalho, define a sua cosmovisão a respeito deste tema. A Bíblia nos ensina que o trabalho é uma vocação e não uma carreira. Quando o homem estava no Éden, ele recebeu de Deus a vocação para cuidar da criação. Quando nós queremos reiniciar as nossas vidas, nós precisamos, ao apertar o botão de reset na nossa vida, voltarmos para o projeto original de Deus. Por isso, então, nós aqui estamos olhando para o ser humano antes da queda, para compreendermos aquilo que Deus tinha como projeto. E quando nós olhamos para o homem antes da queda, nós vamos perceber que o trabalho, então, é uma vocação, é um chamado de Deus para cada ser humano. Esta é a origem e a base do trabalho. Portanto, o trabalho surge como vocação e não como uma carreira profissional, conforme nós podemos ver então no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27 ao 30. Diz assim, olha: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e... Agora preste atenção nessas palavras que vêm em seguida, né? Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Quando Deus diz ao ser humano: subjuguem a terra, dominem sobre as espécies de forma geral, sobre as plantas, vegetais, quando ele diz: eu estou dando a vocês, ele estava tornando neste momento o trabalho como parte inerente da vida humana. Neste sentido, então, o trabalho é vocação. O trabalho não é um anexo em nossas vidas. O trabalho não foi algo que Deus não tinha como um projeto para a vida do ser humano. A nossa sobrevivência depende do trabalho. E a nossa ação de glorificar a Deus está relacionado com o trabalho. A forma que nós temos de prestar glória a Deus é cuidando da terra. Quando Deus diz ao homem para cuidar do jardim, quando Deus diz ao homem para subjugar a terra, dominar sobre as espécies. Então, este era o trabalho que Deus estava dando ao ser humano, é a vocação para o homem, entregue por Deus. Então, o homem glorifica a Deus à medida que ele exerce essa tarefa. Deus criou todas as coisas existentes. Isso significa que Deus trabalhou para que tudo viesse a existir. E que Ele ainda continua trabalhando hoje para manter a existência de todas as coisas.
Assim, ele nos fez o que? A sua semelhança. Seres vocacionados para trabalhar. E por meio do nosso trabalho, sobrevivemos e mantemos todas as coisas que nos foi dada por Deus. A ordem para trabalhar é criacional. E nós devemos compreendê-la a partir daquele que nos criou. O trabalho não implicava em salário. O Adão não tinha nenhum salário. Eva, Abel, Caim. O trabalho não implicava necessariamente numa carreira profissional a qual você receberia um salário. O trabalho, por isso, é uma vocação criacional que faz parte de nossa identidade. Quando Deus nos planejou e nos criou, Ele já pensava em nós também trabalhando. Então, toda tarefa, toda realização que o ser humano faz é trabalho, independentemente de ser remunerado ou não. O trabalho de uma mãe é trabalho e glorifica a Deus. Não precisa ser remunerado. O trabalho voluntário prestado por alguém, seja numa ONG, seja na igreja, onde for, é trabalho. E aquela ação glorifica a Deus. O trabalho como vocação, ele não deve ser compreendido com o que você faz para viver. Você não deve confundir a sua vocação, isto é, esse trabalho que você faz e realiza para Deus, com aquilo que você faz para viver. Ser médico, professor, gari, borracheiro, pastor, etc. Seja qual for a profissão. E eu quero falar disso com muita calma, porque eu quero que você entenda bem o que eu quero falar para não ficar confuso a você. O trabalho como vocação não deve ser compreendido com o que você faz para viver, e sim como você faz o seu trabalho. A questão para Deus não é se você é médico, ou engenheiro, ou professor, ou qualquer outra coisa. É como você exerce aquilo que você faz diante dele. Se o teu trabalho, você o glorifica através da sua profissão, independentemente do que você faz profissionalmente. Então a pergunta que você precisa fazer é: eu glorifico a Deus no que eu faço, na minha profissão? Em nosso mundo atual, após a queda do homem no Éden, o trabalho deixou de ser compreendido como uma vocação e se tornou um ídolo. O trabalho passou a definir cada ser humano, o seu papel e o seu lugar na sociedade. Também passou a ser alvo da realização pessoal do ser humano. Antes, o trabalho então era um meio para glorificar a Deus, um meio que o ser humano usava para sobreviver e assim também prestar glória a Deus, antes da queda. Mas, após a queda, passou a ser um alvo da realização pessoal de cada ser humano. Antes era um meio somente para glorificar a Deus, mas hoje é um meio para que cada um busque a sua felicidade, para se sentir realizado. O glorificar a Deus por meio daquela tarefa se tornou um segundo plano, terceiro plano, e para muitos sequer é algum plano, nem se pensa nessa possibilidade. Muitos hoje cultuam o trabalho remunerado, cultuam a carreira profissional, pois ela passou a dar às pessoas o poder para alcançarem as concupiscências deste mundo.
Através do trabalho, eu adquiro então o dinheiro e o poder para que eu possa comprar e obter tudo aquilo que o mundo deseja me vender. E o trabalho então muitas vezes se torna num ídolo, num Deus, para que eu possa alcançar aquilo que o meu coração deseja. Por meio do trabalho as pessoas então podem adquirir todo o luxo oferecido neste mundo. E por isso muitos se dedicam intensamente à sua carreira profissional, esquecendo que o seu trabalho deve ser visto como um meio para glorificar a Deus. O chamado criacional para trabalhar implicava somente em fazer algo ordenado por Deus, que nos provia então o alimento para a nossa sobrevivência, e através dele nós o glorificávamos. Após então a queda, com o desenvolvimento organizacional das sociedades, este chamado então foi o que gradativamente sendo substituído pela carreira profissional, onde o indivíduo, ele não busca somente se sustentar e glorificar a Deus, mas ele busca se realizar pessoalmente. Ele está preocupado com a sua felicidade por meio daquilo e com a sua identidade por meio do trabalho.